Você sente que você está guardando dinheiro, mas não consegue ver ele crescendo de verdade? Talvez isso seja o tipo de investimento que você escolheu. Hoje eu vou te mostrar como o investimento certo pode te proteger e potencializar o seu patrimônio a longo prazo. E o que eu vou te mostrar hoje vai ser com uma pequena quantidade de um dinheiro mensal que você pode separar. E essa quantidade eu acredito que é realidade para todos nós brasileiros que queremos mudar de vida ao longo do tempo. Aquela pequena quantidade que guardamos por mês, eu vou mostrar para você como o investimento correto vai transformar o pouco dinheiro que você tem em muito dinheiro. Então, para isso, eu vou mostrar para você uma simulação de como R$ 300 por mês pode mudar o seu patamar financeiro a longo prazo. Antes de começar esse vídeo, vamos partir desde uma pergunta inicial. O que é um investimento? Um investimento nada mais é do que você pegar aquela quantidade que sobra na sua conta e essa quantidade você tem o desejo de potencializar ela para aquela quantidade e ir gerando mais frutos para a sua conta. Ou seja, eu vou pegar uma quantidade de dinheiro e pensando a longo prazo eu quero transformar essa quantidade pequena de dinheiro em uma grande quantidade de dinheiro. Mas hoje sabemos que essas formas tradicionais de investimento que a gente possui acesso são formas antigas e formas muito ruins de investimento se a gente for comparar com outros tipos de investimentos disponíveis. Mas eu acredito que a grande dificuldade do brasileiro é ir atrás da informação. Investimento não é sobre ganhar dinheiro todos os dias, mas sobre construir riqueza com o tempo. Então, a falta de conhecimento sobre investimentos torna-se uma dificuldade para o brasileiro começar a ingressar nesse mundo das finanças. A gente sabe que o nosso ensino, principalmente aquelas pessoas que vieram de ensino público, tiveram poucos acessos sobre as ferramentas de investimento, como é que funciona o investimento. Eu acredito que a coisa mais crucial que deveria ser ensinada na escola, isso não foi passado para nós. E agora cabe da gente correr atrás desse prejuízo. Mas, na verdade, também não pode ser considerado um prejuízo. Vamos considerar isso como uma lição de vida e não cometer o erro de deixar de lado esse mundo das finanças. Na minha opinião, todas as pessoas deveriam ter acesso a algumas ferramentas de finanças, sejam para controlar os seus gastos, até ferramentas para potencializar o seu patrimônio. Lembre-se, investimento não é sobre ganhar dinheiro, mas sim potencializar o seu patrimônio a longo prazo. Agora, utilizando eu como exemplo, eu vim de um ensino público, um ensino precário, que basicamente ensinava o tradicional para as pessoas. E esse ensino tradicional ensina grande parte de ferramentas, de informações que você vai utilizar muito pouco durante sua vida. As questões cruciais é por conta própria, isso eu aprendi na pele. E hoje, com a minha idade, eu já corri atrás desse prejuízo e já estou aplicando todas aquelas lições que eu aprendi. E agora nesse vídeo, o meu objetivo é querer passar para você essas informações que eu obtive e fazer que você não cometa o erro de deixar o lado de finanças para depois. Esse prejuízo vem cedo ou tarde. Agora eu vou mostrar para você uma simulação de uma pessoa investindo R$ 300 por mês. Porém, esse dinheiro vai ser investido na caixinha da Nubank, que ela aproveita a taxa Selic atual do Brasil. Então, para isso, essa simulação vai ser feita desde janeiro de 2021 até janeiro de 2025, sendo um período de 4 anos. E a gente vai ver qual que foi o potencial de retorno de uma pessoa que fez isso ao longo do tempo. Porém, vamos passar por algumas consequências que também essas pessoas tiveram ao longo do tempo para poder aplicar essa estratégia. Agora, mudando totalmente o cenário, você vai acompanhar aqui comigo uma simulação de juros compostos. Ou seja, eu vou aplicar um valor inicial aqui de como você fosse começar a investir e mais um valor mensal, que vai ser aquele valor que você vai aplicar todos os meses. Para isso, a gente vai utilizar a quantidade de R$ 300. Por que eu escolhi a quantidade de R$ 300 por mês? Quando eu comecei aqui minha jornada no mundo dos investimentos, eu separei essa quantidade de R$ 300 por mês e eu acredito que essa quantidade seria uma realidade para todos nós brasileiros, para nós começarmos aqui no mundo das finanças.
recompensas. Então, essa quantidade foi de quando eu era um estagiário numa empresa de engenharia. Para quem não conhece, eu sou formado em engenharia de produção. Eu estagiei durante 2 anos dentro dessa empresa e eu ganhava uma bolsa mensal de um auxílio de R$900 por mês. E desses R$900, eu separava a quantidade de R$300 por mês para começar a investir. Porém, como vai ser o assunto desse vídeo, eu não investi diretamente numa renda fixa. A gente vai chegar lá e é um pouco um pé no chão em relação ao que eu vou mostrar para você ao longo desse vídeo. Então, para isso, vamos aplicar aqui um valor inicial de R$300 dentro do início da nossa jornada e um valor mensal aplicado de R$300 por mês também. A gente sabe que a taxa de juros hoje no Brasil está variando ali entre 14% e 15%. Eu acredito que já está acertada em 15% a taxa de juros anual. Porém, a gente teve uma oscilação, porque eu vou considerar o período de janeiro de 2021 até janeiro de 2025. Então, eu vou utilizar uma média aí de 13% durante esses anos. Então, você tá aqui 13% sendo bem, sinceramente, conservador em relação a essa taxa de juros. E vou colocar aqui o período de 4 anos. Agora, podemos observar que durante esse período total, a gente vai investir R$14.700. Vejam só, já é uma quantidade expressivamente relevante para nós. Então veja o potencial de que R$300 por mês pode transformar ao longo do tempo só você acumulando essa quantidade. Então, dentro dessa taxa de juros de 13%, nós vamos recolher no final R$4.265,74. O valor total final que nós vamos obter ao longo desse tempo é um valor de R$18.965,74. Mas lembre-se, né, que esse valor total final é o valor desconsiderando o IR, o leãozinho. Então ele quer abocanhar um pouquinho desse seu lucro aí, ele não quer nem saber do período de inflação que você passou, na desvalorização do real que teve ao longo desse caminho. Então, para isso, a gente tem que utilizar uma base para descontar esse imposto de renda. Aqui você abrir no teu querido Googlezinho, você tem a seguinte informação: o imposto de renda para investimentos de até 180 dias são 22,5%. 20% para investimento entre 181 e 365 dias. 17,5% para investimentos entre 361 e 720 dias. 15% para investimentos acima de 720 dias. E o nosso caso aqui, como é um investimento pensando em 4 anos, vamos enquadrar na alíquota de 15% para investimentos acima de 720 dias. Então vamos abrir aqui a nossa querida calculadora e vamos deduzir essa alíquota de imposto daqui. Então a gente tem um valor de R$4.265,74, R$4.265,74 menos o queridinho 15% daqui, a gente tem um retorno potencial de R$3.625,88. Agora sim a gente pode somar isso aos R$14.700 que obtemos ao longo do tempo acumulando esse patrimônio. Então a gente tem um valor final de R$18.325,88. Beleza, aqui tudo ok. Investi R$14.700 e ganhei R$3.625 ao longo do tempo. Tá uma beleza assim, né? Tá muito maravilhoso essa cena aqui que eu estou mostrando para você. Mas não, vamos passar numa seguinte informação aqui. Nós sabemos que o Brasil passa por inflação anos após anos. A gente sabe que os nossos impostos somente aumentam. A gente sabe que as coisas no mercado, na onde que você for querer comprar algum tipo de mantimento, esses mantimentos sempre estão caros e cada vez mais aumentando de valor. Então nós temos que considerar essa inflação durante o tempo. E também uma coisa que eu nem vou considerar nesse vídeo é a desvalorização da nossa querida moedinha, o real, também ao longo do tempo. Só que se eu fosse agregar cada vez mais informação, você ia ficar maluco aqui comigo e ia querer me quebrar, falando que se eu falasse pra você que o investimento em renda fixa é a maneira mais conservadora de iniciar os seus investimentos aqui. E você vai ver na prática aqui junto comigo que, cara, não vale nem um pouco a pena você ingressar nisso aqui pensando no Brasil, tá? Então vamos considerar aqui a data inicial de 1 de 2021
E a data final vai ter que ser no mês 12 de 2024, porque o índice do IPCA não está calculado para o ano de 2025. Acabamos de ingressar, então não tem como. E o valor a ser corrigido, eu vou colocar o valor de R$14.700, que era aquela quantidade que você possuía ao longo do tempo que você foi investindo. Então vejam só, esse valor de R$14.700 é considerando um valor cheio desde janeiro de 2021 até agora o início de 2025. Os mesmos R$14.700 para equivaler aquele poder de compra que você tinha, e também aquelas frações de dinheiro que você vai guardando ao longo do tempo, ele teria que ser corrigido em R$18.832,86, um percentual de 28,11%. E a gente teve um retorno de quanto? R$18.325,88, um índice abaixo do que deveria ser aqui, pensando na inflação. Então a gente vê que potencialmente o investimento em renda fixa acaba não valendo a pena, porque acaba não compensando essa inflação. Lembrando, tem diversas coisas que você tem que comparar isso. O real perante ao dólar se desvaloriza ano após ano em cerca de 19%, é uma loucura. Nossa moeda cada vez mais está valendo nada, tá indo pro limbo, porque cada vez mais novos reais estão sendo impressos e distribuídos aqui no Brasil, o que acaba ocasionando a nossa queridinha inflação. Mas agora isso vai mudar e você vai aprender aqui comigo qual é o melhor investimento, e o melhor investimento que já se provou durante ano após anos, e vai ser aquele investimento que eu também comecei lá atrás e também eu amadureci o meu emocional perante esse mercado, e hoje você vai aqui junto comigo conhecer o Bitcoin. Bitcoin, a gente sabe que é uma criptomoeda que vem ganhando cada vez mais destaque mundialmente, seja por bancos, países aderindo a uma criptomoeda. Temos países também aderindo à reserva de valor em Bitcoin, empresas que fazem isso, empresas investindo bilhões de dólares para acumular cada vez mais Bitcoins. Bitcoin é uma moeda escassa, existe apenas 21 milhões de unidades em circulação, o que torna a escassez cada vez mais constante com esse ativo quando passamos anos após anos. E hoje eu tenho uma planilha aqui para te apresentar que esses mesmos R$300 valeria muito a pena se você começasse a investir, mesmo quando fosse no topo do mercado, que foi o caso lá em janeiro de 2021, que a gente estava numa época de período de bull market, onde tudo estava explodindo. Mesmo que você comprasse atrasado, eu vou te provar nesse vídeo que não, você realmente não estava atrasado. O Bitcoin é um ativo escasso e descentralizado, ou seja, possui um número limitado de unidade e não passa por meio de sistemas bancários ou sistemas financeiros centralizados, que tem alguém controlando isso, que alguém te monitora o que você está transacionando. Não, Bitcoin é completamente descentralizado. Agora, mudando de tela novamente, estou aqui no gráfico de valorização do histórico de preço do Bitcoin. Nós vamos considerar o período então de janeiro de 2021, vou considerar desde o dia 1 aqui de janeiro, ó. Percebam que essa data vai ser exatamente nesse ponto aqui. Então nesse ponto aqui você vai iniciar seus investimentos em Bitcoin. Lembrando, a única criptomoeda que presta nesse mercado é Bitcoin. Você vai iniciar sua jornada aqui, percebam só o histórico de valorização que ele passa, o histórico de desvalorização também, valorização. Novamente a gente passa por um cenário de desvalorização um pouco mais profundo, passamos em época de acumulação e o preço estoura novamente. Então, se você comprasse o Bitcoin nessas épocas de 2021 no preço a patamares de $28.000 por unidade, hoje está cotado a $98.000 por unidade durante a gravação deste vídeo. Lembrando que o preço atingiu só all time high em $108.000 lá em 2024. Então vamos utilizar essas métricas aqui de meses, você investindo seus 300, de anos, e até chegar nesse incrível patamar aqui, ok? Então acompanha aqui comigo, pequeno gafanhoto. Desde 2021, mês de janeiro, a gente vai iniciar nossos aportes aqui. Percebam que eu até escrevi errado aqui, é câmbio, acabou saindo um tiozinho, vamos corrigir isso aqui, câmbio, taxa de câmbio. Eu vou considerar você pegando esses R$300, convertendo em dólar, porque neste mercado tudo a gente tem que aprender
a ver em dólares as coisas, porque o dólar atualmente é a moeda centralizada mundialmente utilizada. Então, sendo assim, qualquer moeda perante a dólar tende a se desvalorizar ao longo do tempo. E aqui eu nem vou precisar passar como é que vai ser o gráfico do real perante a dólar, porque senão você vai chorar aqui comigo, meu amigo, e você vai ver a pequena diferença do que acontece aqui também. Então, aqui em janeiro de 2021, eu iniciei meus aportes aqui, sendo R$300 por mês durante os meses. A taxa de câmbio do dólar você vai perceber que varia bastante também, e o preço do Bitcoin mais ainda. Então percebam só que desde janeiro eu vou pagar 29 mil dólares em uma unidade de Bitcoin, e ao longo do tempo essa quantidade aqui do preço do Bitcoin vai se valorizando muito, assim como também a taxa de câmbio vai se valorizar também, desvalorizar, enfim. E a gente vai descendo um pouco aqui para baixo, vai descendo, percebam só que já a taxa do dólar já começa a ficar mais barata. Com os mesmos R$300 a gente consegue adquirir mais dólares para potencializar aqui o nosso portfólio. Consequentemente, o valor do Bitcoin começa a se desvalorizar também ao longo do ciclo. Então tudo aquilo que eu falo para você no início desse vídeo, você vai adquirir essa experiência, lidar com volatilidade quando de fato você aplicar isso aqui na prática. Não tem como você aprender se você não aplicar isso na prática. Não é igual uma escola que você vai pegar teu caderninho, vai ficar escrevendo e lendo lá, achando que você entendeu alguma coisa. Não, é completamente diferente a teoria da prática. Então você precisa, o quanto antes, começar o seu investimentos na renda variável real, porque é onde vai potencializar esse investimento seu, e eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Então percebam que em 2022 foi um ciclo de bear market que a gente passou aqui pelo Bitcoin. Passamos por diversos ciclos durante 4 anos, tá? Isso já é algo bem à parte do vídeo sobre o que eu quero mostrar para você, mas durante um ciclo do Bitcoin a gente passa por 4 anos, sendo um ano de baixa muito forte, um ano de consolidação de preço e 2 anos de valorização no ativo, tá? Isso é ciclos que acontecem no Bitcoin. Então vocês vão perceber que cada vez mais vai se desvalorizando ao longo do tempo. Percebam que aqui você chega a pagar 16.530 dólares por cada unidade de Bitcoin. Então, adquirindo esses mesmos R$300, você adquire 0,003 Bitcoin. E você vai perceber que ao longo do tempo você vai perdendo, de fato, o potencial seu de compra, porque o ativo vai se valorizar. Então, perceba que em 2023 já começa a mudar esse cenário, começa a Bitcoin voltar a 34 mil dólares, 40 mil dólares. Percebam já que a fração já caiu para 0,01 aqui, já não é mais 0,03. Percebam que logo após abril, quando o preço atingiu 71 mil dólares, você já paga 0,008, já não é nem mais aquele 0,03. Também percebam, vamos percebendo também aqui a valorização do dólar ao longo do tempo. E percebam que até chegar agora em 2025, janeiro, os mesmos R$300, você vai comprar dólar a 6,23 por unidade, R$6 por unidade, aqui é reais, eu acabei deixando dólar. E aqui, esses mesmos R$300 vai virar 48 dólares. Então tem em mente, você chegou a coletar 62 dólares pelos esses mesmos R$300 e hoje vale 48 dólares. Um preço do Bitcoin é 93.347, que foi o preço de abertura. Então lembrando que todos os meses eu considerei o preço de abertura, que é quando o preço inicia o mês. Foi esse preço de abertura que eu considerei aqui nos preços do Bitcoin. Percebam já que o seu poder de compra caiu para míseros 0,005. Isso é o poder da escassez. Mas e agora, Gustavo? Quanto que eu ganhei durante esse período? Então percebam só que se eu somar tudo isso daqui, eu vou ter um valor total de também R$14.700. Vou aproveitar aqui para dar essa corrigida aqui nessa taxinha de câmbio e vou colocar aqui para reais também, tá? Aqui eu deixei umas células ocultas, agora a gente pode desocultar elas. Percebam que, olha só que loucura, olha só que loucura. Total, ó, valor total investido, R$14.700. Valor total investido em dólares, você conseguiu 2.793,18 cents de dólares. Bitcoins adquiridos no total, tá? 0,080029739 bitcoins. Valorização do seu patrimônio ao longo desses anos, meu queridinho. Os mesmos R$14.700 hoje valem
R$45.937,87. Lucro potencial desconsiderando o valor total investido, R$31.237,87, meu queridão. Então aqui, veja só, vai até valorizar mais ainda. Quando eu fiz essa planilha, o preço estava cotado em $94.100. Eu vou atualizar agora para o preço de 98.800, que é o preço que está cotado agora o Bitcoin. E percebam que a valorização só aumentou também. Ou seja, o Bitcoin te protegeu contra a inflação do Brasil, te protegeu contra todos os aumentos. Você teve um lucro exorbitante, coisa que nenhuma renda fixa vai te proporcionar isso daqui, meu queridinho. E você saiu ileso desse sistema do Brasil, que é uma bosta, tá? Então percebam que esse lucro potencial ainda vai continuar sendo exponencial ao longo do tempo, porque Bitcoin sempre tende a se valorizar ao longo do tempo. E o que de estratégia você consegue fazer isso também, meu pequeno gafanhoto? Se você está, de fato, aplicando as regras, estudando sobre Bitcoin, você vai saber os momentos corretos de vender isso daqui no lucro e reaplicar quando o preço se desvalorizar lá no fundo, assim como aconteceu lá em 2022. Então pense só, se você tirar hoje R$48.000 e comprasse num possível fundo lá embaixo, você vai conseguir potencializar isso mais. Ou seja, vai virar uma bola de neve, meu querido. E agora, a pessoa que é conservadora não pretende nem mexer nisso daqui, também você vai aproveitar a valorização do Bitcoin ao longo dos anos, porque sempre a cada 4 anos, o Bitcoin sempre se valorizou perante a qualquer coisa, não tem algo que bata Bitcoin, tá, meu querido? E a tendência isso daqui é exponenciar mais ainda. Eu vou falar mais, lá em 2029 a probabilidade disso daqui estar cotado a mais de $200.000, a não ser que até nesse ciclo atual seja cotado a $200.000, né? Ninguém sabe quanto isso pode chegar, mas o potencial de retorno é muito grande. Você viu isso aqui na prática comigo. Então, sobre aquela lição que eu falei pra você, Gustavo, o que você fazia lá atrás em relação ao teu dinheiro? Cara, literalmente eu comprava Bitcoin. Cometi alguns erros também comprando altcoins, perdi dinheiro, mas tudo isso é a prática que leva à perfeição, tá, meu queridinho? Então veja só aqui, R$300 tem o potencial de transformar em mais de R$48.000, e você achando aí que o pouco não dá pra fazer o muito. E aqui, simplesmente fazendo o básico, que é comprar Bitcoin, que todo mundo fala que já tá caro, olha aí o resultado que você tem ao longo do tempo. E falando mais aqui pra você, neste vídeo eu queria muito mostrar mais gráficos, perante ações, fundos imobiliários, mas eu acredito que eu vou perder muito meu tempo querendo te provar que isso é uma bosta, e só com esse potencial de retorno você já vai ter essa informação na mesa. Eu não preciso te provar mais nada em relação a isso. Então veja que R$300 tem um potencial enorme para começar a criar um patrimônio para você. E por isso que eu falo, meu pessoal, não deixe para começar tarde, porque quando você começar tarde, você vai ter o preço a pagar pelo seu Bitcoin. Quanto mais cedo você começar, mais barato você vai adquirir seus Bitcoins. E aquela famosa frase, cada um tem o seu Bitcoin no seu preço, no seu devido tempo, em tudo, né? Então, cabe a você querer acreditar no que o moleque de 24 anos quer passar nesse vídeo pra você. E aquela experiência, isso aconteceu comigo e agora eu estou passando para mais pessoas aqui verem o que realmente vale a pena. E o Bitcoin não só se provou contra a possível proteção do seu patrimônio, mas como protegeu o seu poder de compra, meu querido. Então tudo isso eu mostrei para você nesse vídeo e provei que investir a longo prazo pensando em Bitcoin realmente vale muito a pena. Investimentos tradicionais, fundos imobiliários, ações têm o seu lugar, claramente. Vai ter pessoas para falar. Eu acredito que se esse vídeo se viralizar, com certeza alguém vai estar me xingando, alguém vai estar dando uma justificativa para falar que eu estou errado. Eu vou colher todas essas informações, vou ler os comentários, não vou falar qual que é o certo, qual que é o errado. Eu apenas te provei na prática. A razão por trás disso é provar na prática e não tem por que eu ficar falando aqui e sem te provar alguma coisa. Gostou desse tipo de conteúdo? Meu nome é Gustavo, sou aqui do canal Gusca e a gente fala de criptomoedas todos os dias. E todos os dias, 5 horas da manhã, eu faço a live aqui com o pessoal do canal. Eu tenho a meta de atingir 10.000 inscritos nesse ano. Não sei se vai ser possível, mas eu
que eu sei que é possível é que eu poderia contar com sua ajuda. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço gentilmente para você deixar um like, porque exige muito trabalho e muito esforço para produzir esse tipo de conteúdo, e eu conto com sua inscrição neste canal. Então, mais uma vez, muito obrigado e eu te vejo no próximo episódio.